Boa noite, caros alunos do curso de administração. Aqui quem fala é o professor Rafael, com a disciplina Comportamento Humano nas Organizações. Esse tema que a gente vai trabalhar nesta noite, ele se trata do comportamento organizacional e macro. O que é meso? É o intermediário e o macro o máximo. Até agora a gente estudou o micro, né? O micro comportamento dentro de uma empresa. Aí nós trabalhamos com personalidade, com formação de caráter, do desejo do indivíduo quando dentro de uma empresa, sua percepção, suas motivações. Até agora, então, nós estávamos trabalhando dentro dessa realidade micro que a gente chama dentro de uma empresa. A partir de agora, até o final do nosso curso, nós vamos começar a falar um pouco mais dos comportamentos meso e macro, que é exatamente a meso é a parte de liderança, trabalho em equipe, é esse tipo de situações agora que a gente vai trabalhar até o final desse semestre. Então vamos lá. Liderança. Mudanças ocorridas no mundo dos negócios e das organizações trazem à tona várias questões dentre elas o papel da liderança. Por quê? Porque nós passamos de uma realidade de chefia até então que a gente tinha para uma realidade agora chamada liderança. Até porque também tinha um chefe e depois tinha um líder. Então, o chefe era o cara que ficava lá em cima e o líder, às vezes, é aquela pessoa responsável por um departamento X, Y, Z. E ele era mais um companheiro ali do que necessariamente alguém que foi trabalhado para desenvolver a habilidade de liderança ou de comportamento, entender os comportamentos daqueles seus liderados. Então, ele mais seria os olhos do chefe ou, entre aspas, do patrão em cima daquelas pessoas, as quais ela estava convivendo dentro daquele departamento. Mas, segundo Souto, as novas realidades macroeconômicas e tendências em um mundo globalizado estão modificando o ambiente do comercial e industrial. Então, por isso, requer que as organizações competitivas que possam responder de forma positiva a essas novas tendências de mercados futuros. Para isso, é necessário ter competente os líderes e conhecer e transformar a cultura da organização em competitiva, de esforço, adaptação, desafios e mudanças. Então, o líder passou a ter um papel fundamental nesse aspecto de liderar a empresa ou de ser uma liderança para todos os aspectos, desde os desafios que ela encontra enquanto mercado para se tornar competitiva, o esforço, né, de mudança ou até mesmo de situações complicadas para a empresa, auditorias, entre outras coisas. Adaptação no sentido de mudanças de linhas de produção, de processos de produção, de procedimentos, desafios diante das dificuldades econômicas, às vezes, um líder ali é muito importante dentro de uma empresa e também as possibilidades de mudança quando a compra e venda de uma empresa por um outro órgão ou por uma outra empresa e aí passa a ser reestruturada a estrutura de organização e de organograma da empresa passa a ser então também ser um papel de destacar ali o papel da liderança. Vamos aqui. Aí agora nós vamos ver o que é liderar. A liderança tem por
tem desempenhado um papel fundamental nas relações humanas. Isso é fato, porque hoje a gente fala de liderança em todos os ambientes, desde o religioso à empresa. Por quê? Porque agora passou a ter e entender que a pessoa que é líder, ela tem por finalidade ser um exemplo a ser seguido pelas organizações. E ela também pode estar associado, né, a seu papel, a sua função, está linkado a dois aspectos, infelizmente, tá bom? Quais seriam esses dois aspectos? Primeiro, de sucesso ou de fracasso das equipes. Então, o papel de um líder é fundamental, não só para ele, mas também, como aqui nós estamos falando, para as equipes e organizações, que aqui a gente chama de meso e aqui a gente chama de macro. Tá bom? Embora a liderança seja algo que as pessoas vivenciem de alguma forma no cotidiano, o conceito varia de pessoa para pessoa, suscitando inúmeras discussões sobre esse tema. E a partir de agora a gente vai poder trabalhar e entender e esmiuçar o que é ser líder. Também temos uma definição para ficar bem mais claro e entender os desenvolvimentos dos pensadores que trabalharam com a definição do que é liderança. Temos lá no dicionário, etimologicamente, liderar significa conduzir, e líder é aquele que conduz um grupo. Acho que essa noção todos nós estamos capazes de entender. Para ser líder é preciso ter um caráter. Aqui apresenta então uma característica fundamental, um caráter forte, o suficiente para fazer as coisas certas, tá? É o que nos interessa, porque eu posso ter outro tipo de liderança. Nós estamos falando de uma liderança empresarial com disputa de mercado, entre outras coisas, então é a pessoa que saiba trabalhar de uma maneira coerente. Lembrando que caráter é muito mais profundo do que personalidade. Por quê? Porque é a maturidade moral e o compromisso de agir corretamente com as pessoas, tá? Agora vamos perceber um dos pensadores chamado Kim e o Mountbatten, que cita do Braille. O que eles afirmam? Definam liderança como habilidade de inspirar confiança e apoio entre as pessoas, cujo desempenho depende do compromisso e da competência. Então, aqui nós estamos falando de compromisso e competência. Aqui em cima falamos de caráter com Hunter, falamos de caráter. Vou puxar para cá, está em vermelho. Caráter. E aqui falamos de competência e compromisso. Liderar é conduzir um grupo de pessoas influenciando seus comportamentos e ações para atingir. Agora aqui nós temos o porquê, né? Para atingir um objetivo de interesse que deve ser comum ao grupo. Então, um líder que às vezes trabalha para as pessoas conquistar ou até mesmo alcançar certos objetivos para destacar ele enquanto líder, não é importante. O que deve se prevalecer é o que há em comum. E o líder ele tem que ter essa capacidade de entender que o trabalho conquistado não foi de um ou de outro, mas foi a competência de cada um dos membros que estão envolvidos no processo ou no projeto e que desempenharam suas funções tão grandemente
que alcançou os objetivos. Benes afirma o quê? Faz referência à diferença entre administrar, e liderar. Isso daí é muito importante vocês notar. Por quê? Porque administrar significa assumir responsabilidade, fazer acontecer, enquanto liderar é influenciar, é guiar em direção. Então, para nós que estamos dentro de um curso de administração de empresa, tem que ficar claro. Existem pessoas que têm capacidade gigantescas de administrar. No entanto, elas também, às vezes, não têm a mesma habilidade para liderar. Então, é bom um bom administrador entender isso daí. Porque, às vezes, por vezes, o problema da empresa, o desenvolvimento da empresa está exatamente nesse ponto. Porque o administrador, ele sabe fazer acontecer. Beleza, ele faz acontecer, ele assume responsabilidade, enfim. Agora, liderar é aquela pessoa que às vezes nem precisa falar e as pessoas já estão realizando atividades ou até mesmo tomando posturas que faz com que quase semelhante àquela pessoa que está à frente dele. Guiar em direção a um dado objetivo. Mais uma vez, sempre um objetivo em comum. Vamos seguir. As três forças que o líder, tá? Que o líder tem. Faltou um tem, que o líder tem. Para Tanabum e Schmidt, liderança baseia-se em 3 aspectos ou forças. É importante a gente saber. Primeiro, a força no gerente, a motivação interna do líder e fatores externos que ele sofre. Então, às vezes, a força no gerente, ou seja, a força está na própria pessoa, que é uma motivação, a gente já trabalhou isso, interna do líder e os fatores em sua volta, que faz com que ele administre, gerencie o que está ao seu redor. Forças no subordinado. Agora já é uma motivação externa, né? Ou seja, a gente pode chamar até de estímulo, é uma motivação externa proveniente do líder. Fatores externos que atuam sobre os subordinados. Então, as atitudes de um líder que faz com que eles se aproximem a esses subordinados e eles começam a internalizar esse procedimento. E também tem forças na situação, as condições pelas quais a liderança é exercida. Então, de repente, numa determinada situação, se desponta alguém em resolver aquele trabalho ou a resolver aquela situação. Vamos seguir. Se ficar alguma dúvida, depois a gente conversa. Na verdade, a gente vai conversar antes e depois vocês terão acesso a esse documento. Ideias opostas sobre liderança. Nós temos aqui 2 pensadores. Taylor considerava, aí ele já é uma escola da administração científica, e aí ele definia o seguinte: os trabalhadores deveriam se adaptar à gerência. Então, são os fatores externos sobre quem trabalha frente ao líder, e aí o que ele vai afirmar como princípio de tudo isso? A função do líder era a de estabelecer, fazer cumprir critérios de desempenho
para atender os objetivos organizacionais. Tá? A função de um líder era estabelecer, fazer cumprir critérios de desempenho para atender os objetivos organizacionais. Então, aqui nós não estamos falando de uma interação, nós estamos falando de que o líder ele só tem que estabelecer e as pessoas têm que adaptar a esse líder e fazer acontecer. Então, as pessoas aqui são manipuladas pelos seus líderes. Enquanto a administração científica, Taylor defende isso. Elton Mayo, vai de uma outra escola chamada Escola das Relações Humanas, vai por uma outra vertente. Primeiro, não tem essa de fazer uma função por medo ou até mesmo por uma situação de que o líder ele só tem uma função ali dentro. Primeiro, a Taylor vai falar o seguinte: a função do líder ser de facilitar a consecução dos objetivos, dando oportunidades aos liderados de se desenvolverem. Então, não é só estabelecer, muito pelo contrário, ele tem que facilitar e também dar condições, consecução é dar condições para que os objetivos sejam alcançados. Mais do que isso, também vai facilitar que os liderados tenham possibilidade de também se desenvolver como tal. Então, aqui nós estamos falando que há uma interação entre liderança e liderados para conquistar o objetivo. Não é estabelecido pelo líder e as pessoas fazem. Não, o líder aqui ele também vai acompanhar todos os processos. Lembrando que, mais uma vez, aqui nós vamos favorecer, por ser relação, ele vai levar em consideração, considerando os sentimentos e as atitudes do sujeito. Por quê? Porque, afinal de contas, a organização deveria se desenvolver em torno dos trabalhadores. É isso. Podemos ir para o próximo. Poder e liderança. O melhor de todos os líderes é aquele que ajuda seus seguidores para que ele não precisem mais dele. A ideia aqui de Leon TZ é o seguinte: liderança é aquela capacidade de eu permitir, segundo Mayo, ali já citado, permitir que as outras pessoas se desenvolvam. Ao permitir que as outras pessoas se desenvolvam, elas vão cada vez mais sendo interdependentes, ou seja, elas não precisam depender tanto da gerência ou do líder. Ele mesmo observa e por si só ele começa a ser proativo. Poder indica a habilidade de afetar, os resultados com maior facilidade do que a influência. Porque influência requer um pouco mais da minha atitude frente aos meus liderados. Poder, o que as pessoas observam são o cargo que eu ocupo. Entenderam? Vou fazer aqui essa observação. Aqui está ligado ao cargo. E aqui, em liderança, em influenciar. Porque às vezes, dentro de um grupo, nem sempre aquele que é líder, titularmente colocando ali, né, no papel, no crachá, no organograma da empresa, necessariamente ele é o líder. Às vezes é uma outra pessoa,
E as pessoas sempre consultam essa outra pessoa, tira dúvida com essas outras pessoas. Ah, mas quem é o chefe? Quem é o líder? Aquela outra pessoa ali. Mas como ele não tem tanto acesso, por quê? Porque esse tipo de pessoa está ligado ao poder. E ao passo que aqui nós temos uma outra vertente que é aquela de influenciar. E influenciar tem a ver com caráter, não com cargo, não com título. Vamos seguir. As faces do poder segundo David McLeod. Primeiro, ele vai dividir entre faces positivas e faces negativas. O poder, nós estamos falando agora de poder, eu quero que vocês se atentem a isso. Não estamos falando ainda de liderança, mas agora vamos voltar todo o nosso olhar para entender o que é poder. Para isso, ele vai falar que existem as faces negativas, expressa em termos de domínio e submissão. Se eu vencer, você perde. Pessoas com peões do xadrez a serem usados. Atitude voltada contra quem exerce o poder. Então, isso é a face negativa de poder. A face positiva, né? Porque ainda David encontra uma face positiva no poder. Qual é? Caracterizada por uma preocupação com objetivos do grupo. Por quê? Porque como a pessoa que está diante de um cargo, ela tem uma função e essa função às vezes está ligada com certos objetivos, essa pessoa tem claro e vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então é muito mais prático a parte do poder aqui na face positiva. Por quê? Implica exercer a influência em favor de, não sobre os outros, mas eficácia no exercício do poder. Então, às vezes, na hora do vamos ver, é esse cara mesmo que decide e toma posição e faz acontecer. Pum! Para isso, ele estar ali. Etienne vai falar que o poder, mais um pensador que vai focar no poder, tá? De novo, não podemos perder esse foco, pessoal. Ele vai falar que existe poder pessoal e o poder de posição. E esse poder de posição seria o quê? Os gerentes que conseguem a realização de um trabalho em virtude da sua posição. Sobre quem? Sobre os seus liderados, né? Poder sobre. E agora também tem, segundo Etienne, tem o poder pessoal. Os gerentes que deveriam derivam seu poder, dos seus subordinados, influenciam um comportamento e aí ele está junto no poder pessoal, ele está junto à pessoa, está ali conquistando junto. O poder o poder de posição é o cargo que ele ocupa. O poder pessoal é aquele que ele ele está junto, ele decide junto e influencia os comportamentos. É quase ali identificando, vamos pensar assim, liderança. Tá? É como foi um desenvolvimento até chegar no conceito liderança, ou foi havendo essas interpretações. Utilidades do poder. Poder tem utilidade, meus caros. Tem sim. Poder, primeiro, socializado. Ele tem um uso do poder para alcançar fins construtivos. Exemplo, um gerente que tenta alcançar o poder para desenvolver um programa de total satisfação do cliente. Tá vendo?
Então, ele é socializado, é um poder que ele ocupa, é o cargo que ele ocupa, ele faz com realidades de manter uma relação de um fim, né, construtivo, e para que esse fim construtivo alcance aí talvez a fidelidade do cliente. O poder personalizado. O uso do poder principalmente para grandeza de ganhos pessoais. Professor, como assim? Eu uso do poder personalizado de acordo com as minhas necessidades ou de acordo com as necessidades de um grupo, mas geralmente são pessoais. E aí a pessoa se aproxima, a pessoa conquista, vai galgando até chegar onde ela deseja. Geralmente isso acontece muito em grandes empresas. Por quê? Porque ele faz você correr atrás, os seus liderados, correr atrás de um certo objetivo. Isso muito acontece, por exemplo, com promoções em grandes empresas. Que às vezes as pessoas estão lá, vão atingir a meta, mas o atingir a meta para você é uma coisa, né, enquanto equipe, e às vezes o seu, o seu gerente ele ganha um carro, uma viagem, entre outras coisas. Então aí ele está ligado com os ganhos pessoais. O poder de posição dos gerentes vem de três fontes. Como que eu posso trabalhar eu sem entender cada uma delas? Vocês provavelmente na hora que eu ver isso daqui vai ficar associando que tipo de gerência vocês têm. Tem o poder de recompensa, as pessoas concordam com os desejos ou orientações de outros, esse outros é o gerente. Para fazer isso, produz benefícios positivos e é entendido então como vantajoso troca de favores com ele. Então eu faço porque o meu chefe pediu, mas ele vai estar me devendo uma, então quando eu precisar tirar um dia de folga, ele vai estar me devendo esse sábado a mais que eu fiquei trabalhando para ele, então fica esse poder de recompensa. Eu te dou isso, faz isso que eu te dou isso. O poder coercitivo, que é aquele poder mais, principalmente em empresas situacionais, agora com o coronavírus, e até uma pessoa aqui do grupo vai entender o que eu estou dizendo, é que não houve uma conversa com a galera sobre a forma de trabalho, os horários de trabalho e a jornada semanal, e de repente decidiram e você faz, ou senão você está lascado, você pode ser mandado embora. É assim, isso que é poder coercitivo. Agora, um poder legítimo mesmo, ele representa o quê? Uma ideia de conversar, de chegar a uma posição única onde todos podem, no mínimo, ter o menor dano possível. Representa, então, poder de uma pessoa recebe como resultado da sua posição na hierarquia organizacional. Então, é um poder legítimo. Né? A origem do poder. O poder dos gerentes origina-se de duas características pessoais. Primeiro, o conhecimento. Diante de um mundo globalizado como nós estamos, por isso que se valoriza muito as pessoas que fazem MBA, pós-graduação, doutorado, mestrado. Por quê? Esse é o tipo de gerência que tem a ver com o conhecimento. Então você respeita essa posição ou a fala desse sujeito que está à sua frente pelo nível de graduação e de formação e de acúmulo de conhecimento que ele tem da área que o favorece a compreensão de um todo. Então o que ele fala, praticamente as pessoas seguem piamente sem titubear ou ficar em dúvida. Podem até não gostar,
mas acabam concordando porque ele acumula um vasto conhecimento sobre determinada área. E também tem a questão, dentro dessa área de gerências de características pessoais, que é a personalidade. A personalidade daquele sujeito, o seu carisma, a sua forma de falar, o seu jeito de conduzir e de propor certas coisas, faz com que as pessoas acreditem. Ele pode até, você tem até dúvida se realmente é tudo aquilo, mas pela sua postura, pela sua conduta dentro da empresa, você acaba seguindo ou fazendo as propostas por ele colocadas. Os poderes também de especialização ou de competência. Aí aquela de experiência mesmo. O cara ele tem tanta experiência na vivência ali na empresa que ele está há 10 anos, 20 anos, sabe exatamente o que acontece em cada uma das coisas e faz com que essa competência que ele entende todos os processos da empresa, ele não pode ter um conhecimento, uma formação, mas ele tem competência e tem referência. Por quê? Porque ele já passou, às vezes, por vários setores dentro da empresa e ele sabe como que a empresa num todo funciona. E isso requer, então, o entendimento de que aquela pessoa é competente para o cargo que desempenha. Poder de especialização ou competência. Primeiro, é a influência exercida como resultado de habilidade especial ou conhecimento. O que quer dizer isso? Primeiro, a de competência ela trabalha com a realidade de influenciar, de conquista, de vivência. A segunda, que é a de especialização, é de conhecimento. Beleza? Vamos seguindo. 2. A especialização torna-se uma das mais poderosas fontes de influência à medida que o mundo se tornou mais orientado tecnologicamente. Então, quanto mais especialidade, mais conhecimento, pós-graduação, MBA, formação, insistentemente a gente chama até de... Teve algum tempo que a empresa chamava de reciclagem, né? Era um termo muito pejorativo, algumas pessoas não entendiam muito bem o porquê desse termo, e hoje a gente trabalha mais com formação, orientação, capacitação das pessoas dentro do ambiente da empresa. Justamente por quê? Porque o mundo mudou, as tecnologias, então não basta eu ter só experiência, não basta eu ter competência de vivência, eu preciso ganhar novos horizontes mundiais a fim de não acontecer com a minha empresa o que aconteceu com a empresa do vizinho. E para isso eu preciso ter pessoas especializadas, que conheçam os grandes avanços mundiais para dentro do ramo empresarial. 3. Como os empregos tornaram-se mais especializados, tornando-nos cada vez mais dependente de especialistas para alcançar as metas. Então, eu posso ter 20 anos de empresa, mas eu só tenho a ideia daquela empresa e chega uma pessoa que trabalha, que teve um conhecimento já de mundo e vai para dentro da empresa, dá conflito, dá choque. Por quê? Porque não entende, às vezes, que precisa haver entre essas duas uma ligação tão de diálogo e de respeito, porque cada uma dessas tem o seu valor. 4. As pessoas têm experiência e conhecimento para ganhar seu respeito, e suas avaliações são acatadas nos assuntos nas quais são especialistas. Então, diante, às vezes, de um cenário, de uma reunião, de um determinado projeto, cabe as duas realidades. Primeira, a da competência
né, do sujeito que sabe lá o pé do chão da fábrica, que entende todo o processo, e ao mesmo tempo a do especialista, porque ele está olhando para dentro do campo de mercado, o que o mercado vai consumir ou não daquele produto. Então, para dentro de uma empresa é muito importante ter essas duas realidades. Quando for projetos, quando se elabora novos projetos, principalmente de novos produtos, ter essa possibilidade do diálogo entre competência e especialização. Poder de referência. Se baseia na identificação com a pessoa. Então, eu olho, ele é meu referencial. Puxa, esse cara, é o pai, tô na dele, sigo, tô colado. É isso daí. São traços que eu observo na pessoa e ele me serve de referencial de conduta, de caráter, de personalidade, de profissionalismo, de pessoal mesmo, familiar, enfim. Ele me torna uma referência. 2. Se eu admiro e me identifico com você, pode exercer sobre mim porque quero agradá-lo. E aí a pessoa faz tudo porque ele observa aquele sujeito com tamanha admiração e referência que ele faz as coisas para tentar agradar e para não é só agradar, é se assemelhar à conduta daquele sujeito que ele tem como referência. O poder daquele que influencia é baseado no desejo do influenciado de ser parecido ou identificar-se com quem o influencia. Vamos seguindo. Nós temos agora a parte da obediência, identificação e internalização. Segundo Kelman, ele provavelmente que existem 3 tipos distintos de respostas. Respostas agora é quem observa a pessoa que está no comando. Tem 3 tipos de respostas que eu posso dar. Quais são essas 3 respostas? Primeiro, pela obediência. Faço porque ele mandou e pronto. E aí, né, a gente faz por obrigação, porque está no protocolo, porque está no organograma da empresa, porque eu sou subordinado. É aquela obediência cega que eu faço. Às vezes eu precisaria ter uma análise, mas eu não faço, porque, afinal de contas, existe pessoas para pensar e eu estou aqui para fazer. Isso. Aquela também chamada de resposta de identificação, observei, analisei e achei melhor por fazer. Beleza, eu identifiquei, vi junto, entendi, possível, vamos lá. E a parte de internalização, que aí eu não vejo que é um problema de quem está lá fora, de quem está sob o comando. É porque eu entendo que aquele pedido é importante. Eu também observo aquilo ali como uma verdade. Não é só fazer por fazer, não vou fazer porque eu achei melhor, mas eu fiz porque acredito, assim como o meu líder, era a melhor resposta do momento. E aí isso a gente chama de legítimo. Por quê? Porque quando eu faço de internalização, eu também participo. Nas outras duas, nem tanto, tá? Ele só segue uma referência mesmo. E aqui nós temos um quadro que vai facilitar a gente compreender. A base do poder de recompensa e coercitivo é a obediência. Recompensa, a gente já falou, coercitivo também, que é a força, né? Eu faço porque eu tenho medo de ser demitido ou porque alguma coisa assim, e aí eu faço por obediência.
e é uma obediência cega. A de identificação, resposta de identificação, é pela referência. Eu olhei, o sujeito é bom, é bacana, nossa, o supimpa é o pai da situação, eu fui lá e faço a mesma coisa, pela referência. Mas a de internalização é quando eu também me permito fazer a análise junto com o meu líder e aquilo que é proposto eu entendo também como meu, não somente para estar fora de mim. Seguindo. E aqui nós temos, por características, só para fechar essa parte da obediência, identificação e internalização, é o seguinte: a obediência ocorre quando as pessoas se comportam de forma conformada com as diretrizes, as leis, está no papel, tem que fazer, ou porque isso resulta em recompensa ou evita punições. Eu observei, a pessoa que não fez foi mandada embora e eu faço. A de identificação. De identificação, como resposta, ocorre quando a pessoa aceita a direção ou a influência de outras por sua identidade com ela. Gosto dela, muito bacana. Nossa, entro na briga. O professor falou mal do aluno. Olha só, de um aluno, falou lá. Aí eu me identifiquei com aquela pessoa e aí eu começo a brigar. E às vezes o negócio nem era tanto com você, enfim. E aí cria-se essa situação. Dentro de empresa, a mesma coisa. Às vezes o chefe falou para uma coisa, para uma pessoa, e as pessoas começam a fomentar e dizer que não já se viu, blá. Não estou falando quando passa do limite, eu estou falando quando há conversas, e aí você se identifica com aquela pessoa, nossa, ela é tão bacana, por que falou daquele jeito, não poderia, e aí gira todo um problema, toda uma complexidade dentro da empresa. É disso que nós estamos falando. Agora, de internalização é o poder legítimo e a de especialização podem estimular a internalização, pois ambos recorrem à credibilidade pessoal. Tanto a especialização como a competência permite eu ter esse entendimento de uma coisa mais ampla, mais geral, e assim eu consigo ter mais claro sobre qual posição devo tomar no momento. Então, eu gosto dessa parte, pessoal, bem mais tranquilo. E muito obrigado, até logo, e foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa mandem perguntas no link mesmo do YouTube, que ali eu vou observando e a gente pode fazer um fórum ali de discussão. Muito obrigado e até logo.